Hoje eu quero conversar com você sobre algo muito sério dentro da jornada espiritual que poucas pessoas entendem quando começam a viver. Existe uma fase na vida em que Deus começa a separar você de ambientes, de pessoas e de ciclos inteiros antes de revelar o próximo nível do seu destino. E muitas pessoas interpretam essa fase como perda, mas na verdade essa fase é preparação, porque existe algo muito importante que quase ninguém ensina. Deus não revela o destino antes de alinhar direção. Antes de confiar propósito, Deus organiza o ambiente da pessoa. E antes de abrir caminhos, Deus muda conexões. Antes de posicionar alguém em uma nova estação, Deus começa limpando aquilo que não pode acompanhar essa próxima fase. E é exatamente nesse momento que o isolamento começa. Não é um isolamento social. Não é um afastamento sem sentido. É um alinhamento espiritual. E de repente, algumas conversas começam a parecer vazias e alguns ambientes começam a parecer pesados. Algumas relações começam a perder profundidade e você começa a perceber que aquilo que antes fazia parte da sua rotina já não combina mais com aquilo que você está se tornando. Isso acontece porque destino exige preparação, destino exige estrutura emocional. Destino exige clareza espiritual, destino exige posicionamento interno. E quando Deus começa a preparar alguém para viver propósito, ele começa reorganizando tudo ao redor dessa pessoa. Primeiro as conversas mudam, depois os ambientes mudam, e depois as conexões mudam, depois os interesses mudam, até que a pessoa percebe que está caminhando em uma direção diferente da maioria das pessoas que antes caminhavam ao lado dela. E isso não é rejeição, isso é direção. E existe uma fase na vida em que Deus protege você de conexões que poderiam atrasar o seu futuro. Existe uma fase em que Deus afasta você de ambientes que poderiam confundir a sua identidade. E existe uma fase na vida em que Deus interrompe acessos que não combinam com aquilo que Ele está construindo dentro de você. Porque ninguém sustenta um novo destino mantendo os mesmos ambientes antigos. E quando essa reorganização começa, muitas pessoas interpretam como silêncio, interpretam como afastamento, interpretam como perda. Mas, na verdade, é Deus protegendo a construção do seu propósito. Muitas vezes você começa a perceber que algumas pessoas já não entendem mais as suas escolhas, algumas conversas já não combinam mais com aquilo que você quer construir, e alguns lugares já não fazem mais sentido para a sua vida. E isso acontece porque destino muda direção, destino muda prioridades, destino muda ambiente. Destino muda conexões. E existe algo muito sério que precisa ser entendido. Deus não isola alguém por acaso, Deus isola alguém por alinhamento, porque antes de confiar responsabilidade, ele fortalece identidade. Antes de abrir portas, ele organiza caminhos. E antes de revelar propósito, ele protege a pessoa das distrações que poderiam atrasar esse propósito. Talvez hoje você esteja percebendo mudanças nas suas relações e talvez hoje você esteja percebendo mudanças nos ambientes que você frequenta. Talvez hoje você esteja percebendo mudanças nas conversas que já não fazem mais sentido. Mas isso não significa que você está perdendo pessoas. Pode significar que Deus está organizando o seu destino. Existe uma fase em que Deus reduz acessos para aumentar direção, e existe uma fase em que Deus limita conexões para proteger propósito. Existe uma fase em que Deus reorganiza tudo ao redor de alguém porque está preparando essa pessoa para algo maior do que ela imagina. E muitas vezes essa fase acontece antes da pessoa entender o que está acontecendo. Ela apenas percebe que algo mudou, percebe que algo não encaixa mais, percebe que algo dentro dela está sendo reorganizado. Mas isso não é confusão, isso é preparação, porque quando Deus começa a conduzir alguém para viver o destino, ele começa primeiro mudando aquilo que cerca essa pessoa. E se você está vivendo essa fase hoje, talvez você não esteja sendo
afastado das pessoas, talvez você esteja sendo conduzido para o propósito que Deus está preparando para a sua vida. Porque toda vez que Deus organiza o ambiente de alguém, Ele está organizando o destino dessa pessoa também.